Graça e a paz. Graça e a paz do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Vamos lembrar o versículo que nos trouxe essa meditação que está em Romanos, capítulo 15, versículos 26 e 27. Primeiro Paulo começa no 25 falando: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, né? E ele fala: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Esses pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. O assunto que tenho abordado nesses 3 últimos domingos, tendo tomado como base essa expressão, do versículo 27, participantes dos bens espirituais. O raciocínio hoje, o pensamento, Marcelo já começou a falar algumas coisas aqui que eu gostaria de também falar com os irmãos, até nessa questão da graça, e também a perspectiva é sempre essa, da graça, né? E porque falar da graça não é um assunto simples, não é um assunto muito fácil, não, porque a gente, como seres humanos, né, que nós achamos que sempre nós somos merecedores, ou nós temos que pagar por alguma coisa que recebemos. Para nós, seres humanos, é muito difícil falar da graça. E fica mais difícil ainda, né, porque na carta de Judas ele diz que algumas pessoas elas se introduziram furtivamente, né, e com as suas heresias, com os seus pensamentos, eles foram transformando a graça de Deus em libertinagem. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala da graça, muito cuidado, né? E quando as exortações vêm, os chicotes, né, elas são exatamente para nos levar de volta para a graça. Porque toda vez que nós saímos da graça, nós começamos a andar por caminhos estranhos. Todas as vezes que nós não entendemos a graça de Deus, como ela se manifesta, primeiro nos salvando quando nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Deus, e depois nos mostrando que ao sermos salvos pela graça, nós temos um caminho a percorrer nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Toda vez que nós não entendemos isso, nós transformamos a graça de Deus em libertinagem. Faz o que você quiser, Deus é bom. Faz o que você quiser da sua vida, que Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é bom, né? E é claro, nós sabemos que não é dessa maneira, né? Como pessoas que foram salvas pela graça de Deus, nós somos pessoas que somos capacitados por Ele a servi-lo e a segui-lo. Essa é a realidade da nossa vida. E claro, né, na época em que nós vivemos, né, em que a própria palavra de Deus ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos diz que nós devemos ser pessoas, né, cuidadosas. Nessa época nós precisamos aprender que a graça de Deus ela nos foi dada para nós servirmos a Deus, para nós servirmos uns aos outros, né? E essa é a graça de Deus. Tudo vem dele, tudo foi feito por ele, tudo é dele, tudo é para ele, mas ele utiliza pessoas como nós, né? E aí ele nos deu o penhor, né, do seu Espírito Santo. Na primeira sessão eu falei um pouco sobre a questão do reino de Deus, né, que se manifesta entre os homens em Jesus Cristo. Na semana passada ficamos naqueles discursos lá de Pedro, né, em Atos capítulo 2, e de Estevão, um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 7, mostrando como é que Deus ele se move, né, e como é que o Senhor ele traz essa realidade para aqueles irmãos de Jerusalém, né, de uma maneira tão maravilhosa. E é o que os nossos irmãos dali da Macedônia e da Acaia e nós recebemos, né? E temos que ser gratos a Deus, porque Ele abriu a porta da graça para nós. Hoje eu quero caminhar um pouquinho mais, né? Sei que o tempo aí já foi me entregue um pouco avançado, né? Mas vamos ver como é que o Senhor vai nos dirigir aqui, porque eu gostaria de falar algumas coisas para os irmãos aqui.
já comentei isso com os irmãos, né? E eu gostaria de começar falando sobre isso. A gente podia abrir lá em Mateus, capítulo 16. Nós lemos e comentamos esses versículos, mas eu gostaria de colocá-los agora para falar um pouquinho sobre, né, o que está no meu coração para hoje. A partir do versículo 13, o Senhor Jesus ele fala para os seus discípulos, né? Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Senhor, nós estamos diante de Ti com gratidão por essa manhã, por essa doce lembrança, Senhor, de que fomos salvos pela graça, de que o Senhor Jesus, Senhor, pagou os nossos pecados, fomos tirados, Senhor, de um caminho de perdição e de um destino de perdição, Senhor, para um caminho glorioso, Senhor, e para uma herança, e para um futuro, para uma rica e gloriosa esperança, Senhor. Te damos graças por isso. Senhor, estamos aqui agora de novo, Senhor, pedindo a Ti que, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, continue nos falando, Senhor, dessa graça bendita. Ó Senhor, nos exortando, nos corrigindo, ó Senhor, e fazendo com que os nossos olhos olhem direito, Senhor, para que não nos percamos, Senhor. Senhor, transformando a Tua graça em libertinagem, Senhor. Senhor, ou não entendendo a Tua graça, Senhor, e nos afastando de Ti, Senhor. Senhor, conduza-nos, Senhor. Muitos de nós nessa manhã estão quebrantados, Senhor, pelas circunstâncias desse mundo, Senhor. Senhor, nós estamos aqui para pedir ao Senhor que a Tua palavra nos levante, Senhor, para que possamos servir ao Senhor. Senhor, cura-nos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Descedenta-nos, Senhor. Mata a nossa fome, Senhor. Senhor, fala conosco nessa manhã mais uma vez, porque necessitamos de Ti, Senhor. Senhor, e que a glória, Senhor, a honra e o louvor sejam dados a Ti, Senhor, enquanto compartilhamos juntos a Tua palavra. Estamos todos aos Teus pés, Senhor, aguardando que as instruções venham do Senhor mesmo. Senhor, e que a Tua voz, Senhor, possa ser ouvida entre nós por causa da Tua fidelidade, não por causa de nós mesmos, Senhor. Bendito seja o Teu nome, oramos a Ti e agradecemos no nome precioso do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Como disse para os irmãos, e para mim é uma perspectiva interessante, né? Quando Pedro ele faz ele fala essas palavras, né? E e o Senhor Jesus fala para ele: olha, não foi você, né? Isso aqui não é seu, Pedro, não é você que pensou e racionalmente você desenvolveu esse pensamento, não. Foi revelado para você dos céus, né? Foi revelado o quê? Que o Senhor Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E aí o Senhor fala: olha, Pedro, e também porque você viu essas coisas, porque você entendeu essas coisas que o meu Pai revelou a você, né? Eu vou te dar as chaves do reino de Deus e você vai destrancar essas portas. Nós vemos então essas portas sendo destrancadas, né, em Atos capítulo 2. Obviamente que Pedro ali, ele como um representante, né? Mas ali, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre os judeus e sobre aquelas pessoas que estavam ali cultuando o Deus dos judeus, né, nós vemos isso acontecendo também em Atos capítulo 8, né, quando também Pedro, né, acompanhado por João, ele vai a Samaria, ali às terras dos samaritanos, e ele ora por eles que já tinham ouvido a respeito de Jesus Cristo, que já tinham visto sinais, e Pedro, então, orando por eles ali também, eles recebem o Espírito Santo. E nós vemos um pouco mais na frente também Pedro, acompanhado por alguns irmãos também, né, vai ali à casa de Cornélio, e ele também ora,
Ele também fala a respeito do reino de Deus, né? E enquanto ele está falando, o Espírito Santo vem sobre os gentios. As portas são destrancadas e aí então há essa gloriosa, né, realidade se cumprindo entre os homens. Deus vem habitar entre os homens. Falamos muito sobre isso. E o Pedro ele fala algumas coisas bem interessantes ali para Cornélio, né? Que nós devemos também prestar atenção. Quando Pedro ele vai visitar ali Cornélio, então, a gente conhece a história, ela está em Atos, lá no capítulo 10. Então a gente sabe a história, né? Fomos lembrados recentemente desse homem. O Cornélio, ele era um homem centurião da corte chamada italiana, ele era um romano, ele era um gentio. E é interessante porque esse homem, né, ele já tinha sido despertado por Deus, pelo Espírito Santo. E ele era um homem piedoso, e ele fazia suas esmolas, né? E por esse homem, então, Deus, ele, né, através ali daquela ministração de Pedro, né? Deus, ele mostra que a porta dos gentios, como também já havia acontecido, mas aí, naquele contexto ali de Atos capítulo 2, em que as pessoas elas iam ali para cultuar o Deus dos judeus, né? Era uma festa judaica ali. Aqui haviam os gentios juntos, né? E um deles, Deus colocou os olhos nele e o escolheu. Então Pedro, a gente sabe a história, Pedro estava ali, né, aguardando o almoço, né? Estava com fome, e ele vê descer então aquele lençol e uma voz que desce do céu e diz para ele: Pedro, mata e come. E Pedro vê ali toda espécie de animais, né, inclusive animais impuros, que os judeus não comiam. E Pedro, então, a gente sabe a história, ele fala que não vai comer, né, e a história se repete. E aí Pedro entende que ele deveria ir, né, porque o Senhor fala para ele: olha, não faças impuro o que eu fiz puro, né? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele fala: olha, não era lícito, não é lícito que um judeu ele entre na casa de um gentio, né? Então Pedro ele vai falar isso claramente para ele, mas aí ele conta o que aconteceu com ele, né? E Cornélio também já tinha contado o que havia acontecido com ele. E Pedro, então, ele fala algumas coisas para Cornélio. Ele anuncia, né? Então vamos ler lá em Atos capítulo 10. Cornélio conta o que aconteceu. Aí a partir do versículo 34, diz assim: e abrindo, capítulo 10 de Atos, versículo 34, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro ele já dá um tom. Mas que lhe é agradável a Deus, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro ele vai falando aqui de algumas coisas, né, que eu até anotei aqui. A primeira coisa que ele vai falar é a respeito de paz, né, a respeito da paz em Jesus Cristo. A gente sabe que, né, a palavra de Deus ela nos diz isso, né? Porque
um dos grandes problemas da humanidade, ou talvez o maior problema da humanidade, talvez não com certeza, o problema é que a humanidade ela está em guerra com Deus, no sentido de que o homem ele se tornou inimigo de Deus, né? Claro, ele não é páreo para Deus, não é uma guerra, né? Como a gente vê guerras de dois países, guerra, não é uma guerra nesse sentido, mas o homem ele não está em paz. E Pedro ele começa a falar de paz. Ele começa a falar que existe uma paz em Jesus Cristo. Ele vai apresentar para Cornélio um caminho, né? O caminho que Deus ele faz a paz da humanidade consigo mesmo. Ele também vai falar, né, depois os irmãos releiam aqui os textos, né, ele vai apresentar para esse homem que Jesus Cristo é o Messias. Aquele que deveria vir, aquele que eles estavam esperando é Jesus Cristo. E ele vai dar testemunho a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele testemunha que esse Jesus, né, aquele Jesus que, né, andou fazendo bem, ele realmente foi morto, ele foi crucificado, né, ele foi colocado no madeiro. Mas esse Jesus, ele ressuscitou. E Pedro falou, olha, nós somos testemunhas, nós comemos com ele depois que ele ressuscitou. E também, e aí é óbvio, né? Paulo vai falar que o perdão dos pecados estão no nome desse homem, Jesus Cristo. Agora, os irmãos, pensem, porque é muito interessante isso. A lei, ela sempre nos leva, né, para essa realidade, né, de que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa para sermos aceitos por Deus. O Marcelo lembrou isso agora há pouco. Então, para o judeu, e muito provavelmente para aquelas pessoas que elas ali naquela ânsia, naquele desejo de conhecerem a Deus, o que se sabia a respeito de Deus é que você precisava fazer alguma coisa. Então, se você tinha uma pessoa que estava cumprindo bem isso naquela época, entre algumas outras, né, era Cornélio. Um homem temente a Deus, um homem que cuidava dos outros, né? Então, esse homem, em princípio, ele é um homem, né, que nós podemos dizer assim, não é uma pessoa que tem conseguido fazer as coisas necessárias para até se apresentar diante de Deus, né? Ou até para colocar alguma coisa diante de Deus e falar, olha o que eu tenho feito. Mas o que é interessante aqui é que isso não foi suficiente. Irmãos, desculpe eu falar isso, porque assim, isso é tão básico. Isso é tão básico na nossa experiência cristã. Né? Nós sabemos disso, todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que nós não fomos salvos por nenhuma obra da lei, por nenhuma obra que fizemos, né? Mas ali para Cornélio, e aí com um início, né, algo que deveria ficar muito claro para todo mundo, é que as nossas melhores obras, sermos o melhor homem, sermos a melhor pessoa, não adianta diante de Deus. Isso não adianta diante de Deus. Não foram, ainda que seja citado isso, né, as suas esmolas estão diante de Deus, não foi absolutamente isso que fez com que Deus fosse ali, né, e desse a salvação para aquele homem. Porque quando Pedro vai falar, fala, olha, o perdão dos pecados está no nome de Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. E eu creio, claro, irmãos, que Cornélio ele entendeu isso claramente. Então, a gente vai vendo que nas manifestações de Deus, né, ali em Atos, as coisas elas vão ficando muito bem definidas e muito bem colocadas. Não há como, né, nós ficarmos confusos com relação à maneira como fomos salvos e à maneira como nós temos que andar e agradar a Deus. Né? Agora sim, as boas obras de Cornélio, elas terão valor eterno porque elas serão feitas em Jesus Cristo. Mas era necessário ouvir a respeito daquele que Deus constituiu como Senhor e como juiz, em cujo nome está a salvação. E esse é o princípio, assim como recebeste Jesus Cristo, assim também andai nele. Esse é o princípio da nossa vida cristã. Assim como recebemos o Senhor pela graça, sem termos feito absolutamente nada, assim também nós devemos
andar nele. Não é ficarmos parados. A graça não nos faz ficarmos parados, a graça nos faz andar nele. Isso é a graça de Deus. Então todos nós aqui sabemos as nossas limitações, nós sabemos quão pecadores nós éramos e quão pecadores somos, o que nós podemos fazer, né? Como nós muitas vezes nos esquecemos de Deus por causa dos nossos desejos, das nossas ansiedades. Mas com certeza, irmãos, né? A graça de Deus, ela é muito maior do que qualquer dessas situações das nossas vidas. O perdão de Deus está à nossa disposição, mas não para que transformemos a graça de Deus em libertinagem, mas para que andemos na sua graça, para que andemos em Jesus Cristo. Então a porta da graça, ela é aberta para os gentios. E é interessante porque quando Pedro ele retorna, a preocupação dos irmãos é: Pedro, ficamos sabendo que você comeu com os gentios, você entrou na casa de gentio, você esteve com os gentios. Que história é essa, Pedro? E aí o Espírito Santo, ele vai dar esse testemunho. Você sabe o que aconteceu lá? A mesma coisa que aconteceu conosco, aconteceu com eles. E a palavra de Deus diz que eles se regozijaram nisso depois. Primeiro eles chegam inquirindo, né? Nós queremos entender isso aí, Pedro. O que aconteceu? Depois eles ficam felizes, porque eles veem que Deus ele está agindo também entre os gentios. E isso é muito, muito interessante, muito importante nessa perspectiva, irmãos. Eu gostaria de trazer para os irmãos. Porque essas coisas, irmãos, essas coisas são as coisas que os irmãos lá da Macedônia, da Acaia, e todos os irmãos ali, todos os gentios que creram no Senhor, são essas coisas que eles vão recebendo como uma herança e como verdade, né, e como princípios que eles precisam agora desenvolver. E aí vem, né, o Senhor trazendo para nós a sua doutrina através dos seus apóstolos. Então a gente vê que o Senhor ele começa então a lidar, aí começa a acontecer um movimento ali na igreja de Antioquia, né? Começa a acontecer algumas coisas ali, depois que, né, Barnabé ele vai para lá e ele fica sabendo, e ele depois leva Paulo para lá, né? Saulo, eles começam ali a falar do Senhor, né? E a gente começa a ver um movimento do Senhor entre os gentios, né? E é esse movimento que nos alcançou, que nós estamos aqui por causa desse movimento, né, do Espírito Santo revelando a sua verdade para nós, pecadores gentios que estávamos longe. E é isso, irmãos, né, que eu quero falar a respeito desses bens espirituais. Quando eu falei para os irmãos, e alguns irmãos eu tinha confidenciado, tinha falado que, né, eu desejava estudar com os irmãos a respeito de alguns princípios, né, de alguns fundamentos, mas aqui nessas sessões, né, e se o Senhor permitir, terminando hoje, apesar do horário, né, se o Senhor nos der condições, o princípio ou fundamento que eu quero colocar para os irmãos é esse fundamento, é falar sobre essa questão da igreja, né? Temos ouvido muito isso, irmãos, porque se nós não entendemos bem essa questão da igreja, né, que somos nós, do corpo de Cristo, né, se nós não entendemos isso bem, irmãos, qualquer outro fundamento, ele vai ficar muito... às vezes nós não vamos nem compreender. Porque as coisas que nós vivemos hoje, as coisas que nós fazemos hoje, elas estão relacionadas com o propósito de Deus, que hoje passa pela igreja. O propósito de Deus, ele passa pela igreja, que é o corpo de Cristo. É Cristo e aqueles que ele salvou. É Cristo e nós, que precisamos testemunhar que nós temos um cabeça, e essa cabeça é que nos orienta, e essa cabeça é que nos comanda. Tudo que nós falamos aqui, tudo que eu falar aqui sobre igreja, né, nessa perspectiva, por favor, irmãos, prestem atenção. Tudo que eu falar é na perspectiva de que nós somos corpo de Cristo, e membros do seu corpo, e membros uns dos outros. Não é nada nosso, não é nada que nós criamos, não é nada que nós inventamos, não é nada que nós definimos, não é nada que nós vamos fazer, mas é tudo vindo dele.
Ele morreu, ele ressuscitou. A partir dele, da sua morte, da sua ressurreição, é que a igreja ela passou a existir. E é por ele, para ele, todas as coisas. Todas as coisas. Se a gente pega a história, né, e o Marcelo já começou a fazer isso hoje de manhã aqui, eu já fiz isso de uma determinada maneira. Se a gente pega a história, né, e eu gostaria de fazer isso até para ficar claro o que eu quero falar para os irmãos. Se você pega a história que é contada na palavra de Deus, né, que é a história verdadeira, a palavra de Deus é a verdade. O que está fora disso aqui não é a verdade é o que está na palavra de Deus. As coisas precisam se encaixar aqui e não isso aqui se encaixar nas coisas, né? O que está aqui é a verdade. Então, quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, né? O que você encontra lá? Você encontra versículo que até as criancinhas, né? Talvez são os primeiros versículos que a gente fala para os nossos filhos aí, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando havia um caos absoluto, não havia absolutamente nada, né? Não vou entrar nesse particular, né? Mas desde o início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando você abre no Evangelho de João, também lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, aquele poema, né, logo do início, muito bonito, né? A maneira como João coloca. Capítulo 1 do Evangelho de João. Também a partir do versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você também vai para a carta aos Hebreus. A minha Bíblia está... Sugestão de presente de aniversário, a Bíblia nova. Mandar arrumar, que eu gosto dessa Bíblia. Carta aos Hebreus. Tem até que ter cuidado, que fica ventando aqui, daqui a pouco não tem a página para eu ler. Em Hebreus capítulo 1, começa o primeiro versículo que fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esses versículos, né, eles mostram claramente para nós que há um Deus. Nossa, Celso, mas isso é tão óbvio, não é? Realmente é. Mas é fundamental. É fundamental. Porque eu creio que muitas vezes nas nossas vidas, nas nossas situações diárias, a gente se esquece disso. A gente se esquece de que foi Deus quem criou todas as coisas. E que a gente se esquece que todas as coisas elas estão sendo coordenadas, elas estão sob a mão do nosso Senhor, porque é Ele que sustenta todas as coisas pelo seu poder, pela palavra do seu poder. E nós às vezes nos esquecemos, isso é fundamental para nós chegarmos nessa ideia, ou para nós chegarmos nessa realidade da igreja. Né? O Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele é um Deus eterno, né? E aí quando a gente lê também Hebreus capítulo 13, versículo 8, né, que fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? A gente vê que nosso Deus é um Deus eterno, imutável. Né? Falei para os irmãos na semana passada, se não me engano, da realidade
da imutabilidade de Deus. Em Deus não há sombra de variação. Tem nada que possa variar, tem nada que Deus possa mudar de ideia em algum momento, né? Deus nunca muda de ideia. As coisas estão muito bem estabelecidas por Ele, né? Quando Deus algumas vezes fala assim, Deus se arrependeu, ou Deus vai falar para Moisés, fala, ó, eu vou fazer um negócio diferente, que eu vou destruir todo mundo e vou fazer de você, Moisés, um povo não. Não é que Deus estava falando assim, deu errado. Não funcionou. Nossa, eu calculei mal, não é isso. Deus está se revelando a nós. Deus está dizendo para nós, olha, deixa eu ver como é que, se você realmente entendeu. Porque Moisés, ele intercede, porque Deus é Deus, irmão. Se Deus quisesse destruir o povo todo e fazer outro, ele faria. Mas Deus, ele quer falar para Moisés, Moisés, deixa eu ver como é que está o seu coração com relação ao povo, deixa eu ver seu coração com relação a mim. Moisés está preocupado, fala, Senhor, como é que vai ser isso? As pessoas aí, elas vão falar, Deus tirou eles lá do Egito, não conseguiu levar eles aí, destruiu. Então não é para nós conhecermos a Deus no sentido de que Deus pode mudar, porque senão, se Deus pudesse mudar, nós éramos os mais miseráveis dos seres. Porque nós não teríamos absoluta certeza, nós não teríamos certeza absoluta de nada. De absolutamente nada, irmãos. Eu viria aqui na frente, ou alguém viria aqui na frente e falaria assim, irmãos, a nossa esperança, expectativa é que o Senhor Jesus volte e reine um dia, mas pode ser que ele mude de ideia. A gente não sabe, né? Deus, às vezes, Deus é imutável. E ele é eterno. Então, por toda a eternidade, nós não corremos o risco de Deus se extinguir e nós ficarmos sozinhos, né? Isso não vai acontecer. E isso é básico. Agora, esse Deus eterno, ele criou seres para que, pela vida deles, eles compartilhassem da sua eternidade ao lado dele. E aí, como foi lembrado agora há pouco, né? Deus, então, ele cria o homem e logo no início ele já dá, né, uma perspectiva do que o homem seria nessa terra. Deus cria, eu não vou falar novidade nenhuma, todo mundo sabe disso, mas eu preciso falar essas coisas. Deus cria Adão, depois de Adão, ele cria Eva, e ele fala com Adão e Eva, né? Ele fala com o homem, ele fala, olha, vocês vão cuidar do jardim. Deus cria ali um jardim magnífico, maravilhoso. Coloca o homem lá e fala assim, vocês vão cuidar disso aqui. Vocês vão sujeitar todas as coisas. Ou seja, vocês vão me representar. Vocês serão a minha representação nessa terra. E eu vou governar essa terra através de vocês. Não sabemos, irmão, né? A gente pode fazer a gente pode pensar um monte de coisa. O que Deus conversava com Adão na viração do dia? Porque Deus vinha para se encontrar com Adão ali. O que Deus falava com ele? Não sabemos, irmãos, mas Adão sabia dos projetos de Deus. E ele sabia que ele tinha que guardar aquele lugar que Deus havia criado. Mas também, irmãos, não é porque deu errado. É porque também o Cordeiro de Deus foi morto desde a eternidade. Deus já tinha os seus projetos. Deus já sabia o que ele ia fazer. E o homem, ele falha. E a gente vai vendo então que quando o homem falha, né? E ali aquele caos, né? Aquela situação de turbulência, aquela situação, né, que o homem ali está sem saber o que fazer porque ele falhou. E agora ele estava diante de Deus e ele se via nu diante de Deus, né? Talvez pensando, Adão deve ter pensado, falou, agora eu estou perdido, Deus vai me destruir. Eva deve ter pensado a mesma coisa. O que Deus fala com eles? Eu vou enviar a resposta. O descendente de mulher, ele vai pisar na cabeça da serpente. Então o Senhor ali, já no início, ele vai dando as demonstrações do que ele desejaria fazer. O homem foi criado para Deus. Nós fomos criados para Deus. A nossa vida não tem sentido nenhum se nós não vivermos a nossa vida para Deus.
É só a gente olhar a humanidade, é só nós olharmos como é que esse mundo ele caminha, um mundo que tem desprezado a Deus e tem tentado fazer os seus próprios caminhos. É um mundo perdido. E cada dia mais perdido, e cada dia mais chafurdado na lama, no pecado. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós não. Nós fomos tirados disso. E aí nós fomos tirados disso, e nós vamos falar sobre isso, para uma outra situação, para outra coisa. E aí a gente sabe, o homem ele é expulso, né? Ele sai ali do jardim, e ele começa a viver lá, né? Tem filhos, e as coisas continuam andando, e o homem vai se deteriorando, né? Cada vez vivendo menos, porque o salário do pecado é a morte, né? Porque no dia em que comeres, morrereis, certamente morrereis. O homem, ele tem ali uma ruptura com Deus, ele não tem mais a sustentação da vida de Deus em si, ele se torna apenas alma vivente, ele deveria ter se tornado, né? Porque em Cristo nós nos tornamos, porque o nosso Senhor Jesus é espírito, né? Vivificante, mas agora é só uma alma, ele está andando, desconectado de Deus, morto espiritualmente, que é assim que o Romanos também vai nos falar, é assim que nós vemos na palavra de Deus, é assim que Efésios vai nos dizer, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem vai andando, e a gente vai ver ali em Gênesis, não vamos ler, né? Eu só vou citar, ali em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, quando nós vemos a respeito ali do dilúvio, Marcelo lembrou, né? A humanidade se torna extremamente má. Depois, né, veio o dilúvio. Depois nós temos ali a confusão ali na Torre de Babel, né? Os homens tentando chegar, né, se transformar em deuses, né? Reger as coisas, entender as coisas. Deus então também traz o seu juízo. E aí Deus chega então nós chegamos então em Abraão, ou Abrão, né? E essa história, ela começa então, o que Deus intentava fazer, o que Deus desejava fazer é que todos os homens, todas as pessoas, né? E aí se Adão e Eva eles tivessem também, né? Se Deus tivesse dado a eles, se eles tivessem comido da árvore da vida, né? Era isso que Deus desejava para a humanidade. Que toda a humanidade o servisse, que toda a humanidade ela fosse um testemunho do poder, da graça, da misericórdia, da fidelidade, do amor de Deus, né? Mas aí não aconteceu assim, né? Pela sabedoria de Deus. Deus então coloca os seus olhos em Abrão, né? E fala: Abrão, sai aí da sua parentela, sai desse meio aí. E a gente sabe que Abrão, a sua família, eles faziam deuses, né? Eles eram idólatras. Então, de novo, né? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus se manifestando. E Abrão, então, ele sai, né? Então, ele começa a caminhar e a gente sabe a história. Ele tem filhos, né? E também nos seus filhos há um testemunho, né? Ele tem um filho, seu filho vai ter filhos, né? Uma coisa assim que é interessante, né? Porque como é que a sabedoria de Deus na sua palavra, né? Abrão, quando ele já está avançado de idade, a sua mulher estéril, né? O Senhor dá a ele um filho, aí tem também a outra questão, né? De Ismael, tem as situações, mas não é o fato, não é o caso de nós entrarmos aqui agora, mas Deus dá um filho para Abraão, aí já Abraão, né? E o seu filho também tem filhos, e a história, irmãos, ela vai mostrando, né, que o Senhor ele tem um propósito, ele tem um propósito de ter um povo seu. E o povo começa a se multiplicar, né? Aí Jacó, né, que é uma história bonita, interessante, porque Jacó, ele entende, ele quer a primogenitura, né? Ele tem o seu irmão gêmeo, mas ele quer esse direito da primogenitura porque ele falou, isso aqui é bênção. Ele age errado, né? Ele tem os seus problemas, né? Um enganador, né? Mas ele entendeu, né? E ele também tem, Deus precisa quebrá-lo, Deus precisa também trabalhar com ele, né? E nós chegamos então a esse povo que se multiplica, né?
Chegamos, o povo, então, a gente sabe a história, vai para José, né? Os irmãos de José, a gente viu isso aqui no relato de Estevão, né? José, ele é vendido lá para o Egito, depois o povo, depois, né, Jacó e os seus filhos, eles vão para o Egito. E a gente sabe que ali o povo se multiplica muito, né? Eles aumentam muito e eles se tornam um povo numeroso. E Deus está com seus olhos sobre este povo. Deus então manda Moisés depois de um tempo, eu estou encurtando aqui a história, este povo sai do Egito e ele vai para o deserto, mas Israel ainda não era o cumprimento do propósito de Deus. Embora Deus o tivesse escolhido, né? Deus estivesse trabalhando com aquele povo, Israel ainda não era o propósito final de Deus. Porque o propósito final de Deus é que o seu Filho, Jesus Cristo, seja tudo em todos. Isso vai se cumprir, mas isso já está se cumprindo através da igreja hoje. Nós vamos chegar lá, nesse ponto, né? Se der tempo, hoje, se não der, os irmãos me suportem, mas é o desejo maior no meu coração, é exatamente isso. A gente sabe como é que o povo ele fracassou, né? Ele falhou. Então, quando Deus fala com o povo ali, em Êxodo capítulo 19, já falei sobre isso com os irmãos, se vocês me obedecerem e andarem nos meus caminhos, vocês cumprirem os meus estatutos, vocês serão uma nação sacerdotal. Vocês serão o meu povo. E a gente sabe o que acontece, né? No capítulo 20, o Senhor dá os mandamentos, logo para frente, um pouquinho, o povo se corrompe. Quando o povo se corrompe, o que Deus faz? Deus, então, do meio do povo, ele escolhe ali uma tribo para serem os sacerdotes. Deus disse, eu quero que todos vocês sejam uma nação sacerdotal. Mas como eles fracassam, Deus escolhe no meio deles aqueles que foram por ele, né, naquela rebelião ali do povo, e essas pessoas se tornam sacerdotes. Do meio de todo aquele povo havia apenas um grupo de pessoas que eram sacerdotes, e desse povo, desse grupo, o sumo sacerdote. É uma história interessante, irmãos, né? A gente vai passando assim pela história, ela é muito interessante. A gente sabe que o povo de Israel, depois ele toma, né, a terra, ele entra ali na terra, ele começa a viver ali. O povo, de novo, né, o povo faz, né, agravo contra o Senhor, ele pede um rei, né, o Senhor dá um rei para eles e o povo vai vivendo assim. Depois, né, eles são levados cativos para a Babilônia, sempre mostrando o quê? Que aquilo que Deus ele deseja ainda vai se cumprir. Porque os irmãos se lembram quando Estevão fala a respeito dos profetas, porque aí Deus vai levantando profetas, tinha esses reis e tinha os profetas, e os profetas vinham falando, olha, o que vocês estão fazendo não é o que Deus planejou para o povo, não é a vontade de Deus. E eles matavam os profetas, e eles tentavam calar os profetas, né? E eles queriam ouvir profetas que profetizavam o bem para eles, e não o que parecia mal, né? O que Deus, as repreensões de Deus, eles não queriam escutar. E então o povo é levado cativo, né, para a Babilônia. E depois disso a gente sabe que o povo, ele retorna, uma parte do povo pequena, né? Ele se estabelece ali. Então, cortando, a gente passa aqueles 400 anos, né, depois, né, de um tempo em que o Senhor ele se cala. E aí então vem o que nós chamamos de Novo Testamento. Por que eu estou contando todas essas coisas, irmãos? É porque precisa ficar claro para nós, né? E aí quando nós falamos da igreja, isso vai ficar claro, é que Deus, ele em Cristo Jesus, o que veio na consumação dos séculos, ele estabelece, ele cumpre o seu propósito com relação à humanidade. Em todos esses anos, em todos esses momentos que nós falamos aqui, né, há uma marca muito forte de uma indicação do Messias que viria. Israel estava, e ainda em parte está, aguardando o Messias. Mas o que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus é o Messias. E o que nós precisamos também entender é que o que aconteceu ali em Atos, né, historicamente falando, o
que acontece quando o Senhor Jesus ele sobe aos céus e ele derrama o seu Espírito Santo é o cumprimento da vontade de Deus para a humanidade, para chegarmos naquele ponto final em que o Senhor Jesus ele reinará sobre todas as coisas. Mas o processo já está acontecendo desde o início. E aí, irmãos, né, essa questão da igreja, ela fica muito forte. Ela fica muito forte para nós. Eu repito, né? Absolutamente não desejo, né, em momento algum aqui, exaltar a igreja além ou acima de Jesus Cristo, porque não é possível, porque a igreja é o seu corpo, né? Ele é a cabeça, ele é o digno de glória, ele é o digno de honra, ele é o Senhor. Mas as coisas que a palavra de Deus diz a respeito da igreja, como ele fala, né, aquilo que ele fala que a igreja é muito forte, irmãos. É muito forte. E nós, às vezes, perdemos isso de perspectiva. Nós não entendemos isso. Né? Nós, no nosso caminhar como seres humanos, né, religiosos, né, no país que nós vivemos, nós temos essa questão da religião, ou tínhamos, né, ainda há, de alguma maneira, isso muito forte. Nós aprendemos um monte de coisa errada. Então, nós aprendemos, por exemplo, a questão da igreja de uma forma bem errada, às vezes. Estou generalizando, tá, irmãos? Estou generalizando. Quando nós falamos de igreja, um monte de coisa pode vir à nossa cabeça. Pode vir um lugar construído para nós irmos no domingo de manhã ou na terça-feira à noite, né? Quando nós falamos de igreja, nós pensamos numa vida religiosa, né? Eu preciso ir à igreja. Há muito tempo que eu não vou à igreja, né? É estranho. Eu vou à igreja. Você vai à igreja? Como assim você vai à igreja? Porque você que creu no Senhor Jesus, você é parte da igreja. A gente entende, não tem problema, né? Mas assim, o que precisa ficar claro para nós é que a palavra de Deus, ela não tem essa questão da igreja como algo pequeno. Então, se você pega, por exemplo, né, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 21, a partir do versículo 22, falando do Senhor Jesus, né? Então, essa é aquela oração de Paulo. Então, Paulo, ali no capítulo 1 de Efésios, ele vai falar algumas coisas muito, né, muito profundas, né, a respeito do que aconteceu, né, do que essa carta de Efésios ela vai falar da igreja, né, de uma maneira muito profunda. E no finalzinho aqui do capítulo 1, como nós temos na nossa Bíblia hoje, Paulo ele começa a falar que ele ora pelos irmãos e ele começa a falar qual é a sua oração pelos irmãos. Ele vai falar, olha, ele começa dizendo ali no versículo 16, ele fala assim, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando de vós as minhas orações. Qual que são as orações? Então ele fala, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais. Ele vai falar algumas coisas que nós devemos saber. E aí, entre as coisas que nós devemos saber, aí eu vou pular, irmão, só por causa do tempo, ele fala assim, que nós devemos saber, né? Ele vai falar, o Senhor Jesus está acima de todo principado e poder e potestade e domínio, né? E ele fala no versículo 22, que ele sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele vai falar, olha, vocês precisam saber, eu oro para que vocês saibam essas coisas. E uma das coisas, né, entre isso que ele vai falando, é que Jesus Cristo é a cabeça, foi constituído por Deus como cabeça da igreja. A cabeça da igreja que é o seu corpo. O seu corpo que é a plenitude. A plenitude dele, daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãos, sempre tive, ainda tenho alguma dificuldade com relação a esse versículo, porque quando eu olho essa palavra plenitude, ela sempre me remete, na minha cabeça, a Cristo.
Quando eu falo de plenitude, o que é plenitude? É tudo. É você ter tudo. É pleno, você não precisa de nada, né? Mas aqui vai falar que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude. A igreja é a plenitude. Como assim? Em que sentido? Precisamos ser cuidadosos. Nesse processo de Deus, eu vou terminar falando isso, irmãos. Tem algumas outras coisas que eu ainda quero falar sobre a igreja, mas eu vou terminar falando sobre isso que eu já comecei, devia ter começado. Mas só esse ponto que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Nesse processo, ao longo da humanidade, que Deus vai trabalhando com a humanidade, né? Ele tem um objetivo de fazer com que o seu filho ele seja glorificado sobre todas as coisas, né? Esse é o desejo do Pai. E nesse desejo do Pai de glorificar o seu filho, ele encontrou para o seu filho, e essa palavra encontrou ela não é a melhor, mas ele estabeleceu no seu propósito para o seu filho uma noiva, um povo, um corpo, um edifício, que é a igreja. Então a igreja, ela é a plenitude, porque ela é o cumprimento dessa etapa do processo da vontade de Deus, para que a vontade de Deus ela siga adiante. Então não podemos ter para nós que a igreja é alguma coisa que eu posso lidar com ela de qualquer maneira. Muito pelo contrário, irmãos. Se você deseja ver alguma coisa de Deus, do Senhor Jesus, se você deseja conhecer a Deus, se você deseja conhecer o cabeça, não há um caminho hoje fora da igreja. Não tem como você chegar a Jesus Cristo, ao conhecimento de Jesus Cristo, a não ser pela igreja. Não tem como você saber como agradar a Jesus Cristo, como agradar a cabeça, como andar nele, como servi-lo, a não ser pela igreja. Nossa, irmão, mas você está colocando a igreja num lugar muito alto. Até parece que é um mediador, absolutamente. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas, irmãos, pensem nessas perspectivas, nessas questões, do que eu vou colocar para os irmãos agora. Quando Saulo recebe a revelação de Deus no caminho de Damasco, e ele então é derrubado ali no chão, e ele é levado para Damasco, para ficar ali. Deus poderia, depois de um certo tempo, ter falado assim: Saulo, está tudo ok agora, você já entendeu. Você já entendeu a mensagem, e agora eu quero que você me sirva. Então eu estou ordenando que caiam dos seus olhos essas escamas, agora sai e vai me servir. Deus não fez isso, irmãos. Deus não fez isso. Deus mandou Ananias. E Ananias vai ali, e quando Ananias ora por Paulo, quando Ananias está nesse processo de Deus, é que as escamas caem, e que Saulo, então, ele começa ali, né, uma nova etapa, ou a etapa mais importante da sua vida, da sua vivência. O livro de Atos, todo ele, né, você não vê o Senhor Jesus lidando diretamente com as pessoas. Então, está lá o eunuco, lá no caminho, lá, né, o eunuco está andando lá, voltando da adoração. O Senhor Jesus poderia ter mandado um anjo, o Senhor Jesus poderia ter aparecido para ele, para falar para ele, né? Ele está lendo lá Isaías, capítulo 53, Isaías, né? Na nossa Bíblia, capítulo 53, naquela época, o rolo ali, o livro de Isaías. E o Senhor manda lá o seu discípulo, vai lá, Filipe, fala com ele. É a igreja. E vários outros irmãos podem ir pensando aí em várias outras situações e circunstâncias, né? O Senhor Jesus, ele agora começa a interagir com a humanidade e a se mostrar Deus através da sua igreja. É através da sua igreja. Falei um pouco disso ontem com os jovens aqui. E é essa figura muito bonita que nós temos do sol e da lua. Meus irmãos já conhecem. Me permitam repetir. O nosso Senhor Jesus é o sol da justiça. Ele é aquele que tem em si mesmo a luz.
Quando ele aparece ali para Saulo, o que aparece? O que acontece? Saulo fica cego. Já estava a luz do meio-dia. É uma luz mais clara do que a luz do meio-dia. O Senhor Jesus, ele em si mesmo, ele é a luz. É como o sol. A lua não tem luz própria. Né? Ela não tem luz de si mesma. Ela simplesmente reflete. É um reflexo do sol. Quando nós olhamos para a lua e a vemos tão bonita como ela esteve nesses dias, né? Lua cheia. Não sei se os irmãos param para olhar. Mas é um espetáculo maravilhoso. Mas não é a luz não é dela mesmo, não. Não é ela que acendeu a luz e ela tem a luz. Só as estrelas têm luz. Então é esse tipo, né? O sol da justiça, ele se reflete na lua. O Senhor Jesus, a sua luz, ela chega até as pessoas através de nós, a sua igreja. Vós sois a luz do mundo. E essa luz, ela foi acesa quando o Espírito Santo de Deus, ele penetrou nas nossas experiências, na nossa vida, para viver em nós e para se manifestar através de nós. Isso não é pequeno, irmãos. Isso não é algo que nós podemos deixar de lado. Agora, quando nós refletimos a luz, né, nós temos que refletir da maneira correta. Nós temos que refletir a luz de Cristo. As pessoas ao olharem para nós, elas têm que ver Cristo. E aí, nesses relatos aqui, quando Pedro fala lá no capítulo 2, para os judeus, quando Pedro fala para Cornélio e aqueles que estavam com ele, qual que é o testemunho que Pedro dá? Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, o Senhor fez Senhor e Cristo. O Senhor fez juízo sobre todas as coisas. É Ele. Nós estamos aqui refletindo e falando dele. E esse é o primeiro princípio, irmãos, a primeira base para a qual nós precisamos retornar nas nossas vidas nesse mundo como seres humanos, salvos pela graça de Deus. E aí depois, então, se o Senhor nos dirigir dessa maneira, tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar nessa perspectiva que nós temos falado aqui, daquilo que os irmãos lá na Macedônia e na Acaia, né, e nós hoje recebemos desses irmãos que foram salvos pela graça, começaram a pregar o evangelho, começaram a falar de Cristo, e ali ainda estava tão fresquinho e tão no início, né? Mas é a mesma verdade que nós precisamos seguir e viver hoje. A mesma verdade. Nada mudou. O nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. As suas verdades não mudaram. A Bíblia não precisa de reforma. A Bíblia não precisa ser adaptada. A palavra de Deus é a mesma, é eterna. E por ela nós precisamos dar a nossa vida, para que ela seja mantida na fidelidade a Deus como deve ser. E cabe a nós, irmãos. Cabe a nós, a igreja, ou parte da igreja do Deus vivo. Quando eu falo cabe a nós, a igreja, eu estou falando dos cristãos em geral, irmão. Não só nós aqui nesse lugar. Cabe a nós mantermos essa verdade de Deus firme, pela graça, pelo poder que Ele nos dá. Então amanhã eu tenho que ser uma testemunha de Deus lá com os meus colegas da escola, lá com os meus estudantes, com os meus alunos. Amanhã, onde você estiver, você tem que ser testemunha de Jesus Cristo. Hoje, enquanto nós almoçamos juntos e depois que nós estivermos juntos no restante da tarde, nós temos que ser testemunha de Jesus Cristo uns para os outros, dessa verdade inabalável da palavra de Deus. Então que o Senhor ele nos conduza nessa verdade. O Senhor nos conduza para dentro dessa verdade e nos dê a graça que Ele já despendeu, Ele já deu a nós de andarmos nas verdades de Deus enquanto vivemos nessa terra. Senhor, nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos livre de toda confusão, Senhor nos livre de toda heresia, Senhor, por acaso, Senhor, por uma má interpretação minha ou dos irmãos. Senhor, nos livre, Senhor, de que o inimigo faça confusão nas nossas mentes, mas que o Senhor permita, Senhor, que aquilo que é Teu, aquilo que o Senhor deseja falar, isso atinja os nossos corações e nos leve, Senhor, para uma
Uma vida, Senhor, em que a verdade do Senhor ela se estabeleça, Senhor, onde quer que nós vamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Que o Senhor nos conduza, Senhor, no restante desse dia, nos conduza nessa semana. E enquanto o Senhor nos der vida, que o Senhor nos dê, o Senhor nos torne, Senhor, pessoas que lutam, Senhor, com a Tua graça e com o Teu Espírito Santo, Senhor, pela Tua verdade que já foi estabelecida em Jesus Cristo, que é a verdade. No nome dele nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor.